Olá! Bom, eu quero começar essa live hoje, primeiro agradecendo a todas as pessoas que retornaram o e-mail que eu mandei, o WhatsApp. Mais de 90 pessoas responderam sobre essa live em relação à importância do Pai na nossa vida. Então, a primeira coisa é muito grata por vocês compartilharem as lives comigo, muito grata pelo retorno, muito grata pela presença de vocês na minha vida. Eu quero começar essa live citando uma frase do filme e do livro A Cabana. A frase é a seguinte: todas as vezes que você perdoa, o universo muda. Cada vez que você estende a mão e toca um coração ou uma vida, o mundo se transforma. E eu acho que quando nós pensamos nessa questão de falar sobre o papel do Pai na nossa vida, é exatamente isso. Cada vez que nós conseguimos... Oi Dani, bem-vinda a todas que estão chegando agora. Toda vez que nós pensamos na figura do Pai, nós estamos pensando em como essas pessoas mudam a nossa vida, né? E o quanto, quando nós conseguimos... Oi Luciane, oi Dani, tá? Oi Ana, bem-vinda. O quanto a figura do Pai, ele literalmente muda a nossa percepção de vida. Então é interessante porque quando nós falamos sobre Pai, segundo Freud, o Pai é o nosso primeiro outro fora da mãe. Porque ele é a primeira pessoa com quem nós realmente temos contato quando nós nascemos. Tá? Porque toda a nossa os 9 meses os nossos primeiros 9 meses de gestação, o nosso único contato é com a mãe. Por mais que o pai seja presente, por mais que a criança pule, quando o pai fala, ela se manifesta, na verdade, ele é a primeira pessoa que nós realmente temos um contato. Tá? Segundo o Hellinger, o pai é o nosso primeiro terceiro. E é interessante, né? Porque nós olhamos tanto para o nosso Pai, nós julgamos tanto e nós esquecemos de olhar, de entender que o que Ele está, na verdade, nos oferecendo é o que Ele recebeu. Assim que o que nós oferecemos é o que nós recebemos. Eu tenho uma amiga, a Maristela, que ela brinca muito. Ela diz: se você planta banana, você não pode dar caqui. Mas é interessante como nós sempre esperamos do Pai o caqui e não a banana que ele tem para nos dar. E quando nós entendemos que ele só tem a banana, nós podemos olhar para aquilo e dizer: uau, então é isso que tem, é o melhor que ele tem a nos dar. Para falar sobre os pais, nós precisamos, quando nós falamos que é o primeiro terceiro na nossa vida, nós precisamos entender como é que essa relação ela foi ou não foi permitida. Tá? E quando nós falamos em pai, que tipos de pais, que modelos de pais nós temos? Quando as pessoas vêm fazer constelação é muito interessante, porque quando a pessoa é adotada, ela diz: então, o meu pai, e nós falamos o seu pai do coração. Então, para nós temos o pai biológico, que é a pessoa que gerou. Nós temos o pai do coração, que é a pessoa que nos acolhe. E nós temos o padrasto, que é aquela pessoa que convive conosco, mas não, muitas vezes pode ou pode não nos acolher. Quando ele nos acolhe, ele se torna nosso pai do coração. Tá? E aí, o que significa isso? Significa que sem o pai, nós não existimos. Porque imagine, sem o pai, como é que um bebê se forma? O pai, na verdade, isso é muito legal quando o Hellinger fala, porque o pai ele nos traz a possibilidade de ir para o mundo. A mãe nos segura e nos protege, e o pai nos empurra para o mundo. É o pai que diz: vai, eu tô aqui, você consegue, experimenta. E a mãe diz: cuidado, não, mas aqui é mais seguro. É muito interessante essa relação.
Tá? Quando nós falamos dentro da análise transacional, nós falamos que o pai, nós temos dois tipos de pai. O pai crítico, que é aquele pai que, na verdade, são 4 tipos, tá? Não são 2. Nós temos 4 tipos de pais. O pai que, na verdade, te critica positivamente e critica o que você faz, como você faz, visando o seu aprimoramento. Nós temos o pai que te critica, mas em vez de ser uma crítica positiva, é uma crítica agressiva. Então, eu sempre, quando as pessoas falam, fulano é agressivo, eu falo, gente, vamos entender o que significa agressivo. Agressividade é toda vez que um comentário afeta a minha autoestima. Então, toda vez que uma pessoa fala para outra, você é burra, ela está afetando a autoestima do outro. Tá? É mulher, é assim mesmo, está afetando a autoestima do outro. Sua gorda, sua isso, sua aquilo, tudo isso está afetando a autoestima. É diferente de quando eu uso o crítico para, na verdade, dizer, olha, esse comportamento não foi adequado. Eu não concordo com o que você fez. Você percebeu as consequências e sequelas deste comportamento? Eu não estou tirando de você, tá, o direito de você ser quem você é. E por isso, quando nós falamos em pai, qual é a maior reclamação? É o amor incondicional que o pai nos traz. É a aceitação incondicional de quem eu sou. Quando eu critico o seu comportamento, eu estou te ajudando a evoluir. Quando eu critico você enquanto pessoa, na verdade, eu só estou te batendo. Porque eu não estou te ajudando. Eu estou te ajudando no quê? Então, esses são as facetas do pai crítico, segundo a análise transacional. Mas nós temos o pai nutritivo. E aí as pessoas dizem, o pai nutritivo é legal. Depende, tá? Porque o pai nutritivo positivo é aquele cara que te dá suporte. Por exemplo, uma frase que... Algo até engraçado hoje, olhando para trás. Eu lembro que quando a primeira vez que eu peguei uma enchente, eu estava dirigindo, graças a Deus já tínhamos celular na época, eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Tá descendo tanta água que eu tô ficando com medo. E ele falou, calma, coloca na primeira e mantém firme. Não para e vai. E eu respirei fundo e falei... Ok, agora eu sei o que fazer porque o meu pai me mostrou o caminho. Então ele foi um pai super nutritivo. Super nutritivo. Tá? O pai nutritivo negativo é aquele que faz por você. É aquele que diria, estaciona no primeiro posto que eu vou te buscar. Estaciona porque você não tem condições de fazer isso, você não sabe fazer isso. Óbvio, se fosse algo que colocasse minha vida em risco, isso daí seria perfeito. Mas quando não é aquele pai que em vez de ensinar, de incentivar, ele faz tanto pelo filho ou pela filha, que a filha se torna dependente. Mães fazem muito isso. Então, vocês percebem? Nós começamos a falar sobre o papel do pai e nós já começamos a abrir. Tá? Qual é o pai que eu tive? Eu tive o meu pai biológico, é o meu pai do coração. O meu pai adotivo é o meu pai do coração. Tá? O meu padrasto é o meu pai do coração. Ele realmente, ele me acolheu no seu coração. Tá, Regina, e se eu fui adotada e o meu pai adotivo é o meu pai do coração? Como fica o meu pai? O seu pai biológico, tanto o seu pai adotivo quanto você, deveriam agradecer a esse homem. Porque sem ele você não existiria. Sem ele, o seu pai do coração nunca seria pai. Sem ele, essa relação nunca seria possível. E é exatamente nesse reconhecimento do papel do pai que é interessante nós falarmos hoje. Tá? O pai, ele nos provoca muitos sentimentos e muitas sensações, muitos traumas. Mas,
Quando nós pensarmos no Pai, e aqui o objetivo é que nós possamos expandir o nosso olhar. É muito mais legal eu vir aqui falar um monte de coisa legal sobre o Pai. Mas na verdade eu preciso que você possa olhar o seu Pai de coração aberto. E para olhar para ele de coração aberto, para fazer com que essa frase que eu falei no início, tá? Todas as vezes que você perdoa, o universo muda. Cada vez que você estende a mão e toca o coração ou a vida de alguém, o mundo se transforma. Nós só conseguimos fazer isso quando nós conseguimos entender o outro, quando nós conseguimos olhar com um olhar de amor para o outro, quando nós conseguimos, não é necessariamente perdoar, mas é aceitar que aquilo foi o melhor que pode ser feito. Isso não significa que eu tenho que acolher isso na minha vida no sentido de viver, mas no sentido de que sim, aquilo foi o melhor que essa pessoa pôde fazer. E como é que eu faço isso? Ao olhar minha relação com o meu pai, para entender melhor esse papel do pai, eu preciso entender como é que foi a relação do meu pai com o meu avô. Como é que foi essa relação? Foi uma relação afetiva? Foi uma relação com um pai crítico, positivo ou negativo? Um pai nutritivo, positivo ou negativo? Ou foi o meu avô era uma pessoa que ele não dava suporte? Como é que era essa relação? O que meu pai recebeu para ele poder me dar? Ah, Regina, então você está querendo justificar. Não, eu não quero justificar. Eu quero que você compreenda, porque somente quando nós compreendemos e aprendemos é que nós conseguimos passar para a próxima fase. Então, o primeiro movimento é eu entender que a história do meu pai é a história dele. Óbvio, né, para fazer essa live, eu fui pesquisar algumas coisas, porque eu acho que às vezes tem frases que marcam muito. E eu encontrei uma outra frase no livro, no filme da cabana, que é o seguinte: e se você odiar a minha história, desculpe, ela não foi escrita para você. A história do seu pai, ela não foi escrita para você, mas ela impacta a sua vida. Então, se você entender a história dele, você pode melhorar a sua relação com ele. Isso é muito importante. Porque do mesmo jeito que eu preciso entender a relação do meu pai com o meu avô, porque aí eu vou entender o que ele tem para me dar. Isso significa que eu posso entender o que eu tenho para dar e o que eu quero agregar à minha vida. E agregar significa buscar o que eu quero incluir na minha vida. Eu posso fazer uma mudança. A partir do momento que eu entenda como é que foi a relação do meu pai com a minha mãe, eu posso começar a entender se eu estou validando a minha relação com o meu pai através do que eu vivo com ele ou através do que a minha mãe viveu com ele. Existe um filme chamado A Madrasta, que tem uma cena belíssima, belíssima, tá? Que é com a Susan Sarandon e a Julia Roberts. E a Susan Sarandon, ela se separa, ela tem 2 filhos, quem se separa é o marido, e o marido se separa e tempos depois ele se envolve com a Julia Roberts, que é mais nova, enfim. E aí tem uma cena onde ela está caminhando, ela está andando a cavalo, fazendo equitação com o filho e a filha, e ela começa a reclamar da Julia Roberts, né, da madrasta. E aí o menino olha para ela e diz uma frase que é muito impactante: mãe, se você quiser que eu odeie ela, eu odeio. E a Susan Sarandon olha para ele e diz: não é isso que eu estou dizendo. E ele olha para ela e diz: mãe, se você quiser que eu odeio ela. E essa frase, ela serve muito para nossa relação com o nosso pai. Porque dependendo da relação dele com a nossa mãe, se nós tivermos que escolher, é instintivo, nós vamos escolher a nossa mãe. Por que nós vamos escolher a nossa mãe? Porque a nossa mãe nos deu a vida. Não existe ninguém mais importante, com mais poder na nossa vida do que a nossa mãe.
Se a nossa mãe não nos der permissão para ser parecido com o nosso pai, e na minha opinião, isso daí é uma opinião totalmente empírica, ok? Todos os filhos são 60-40. 60% mais parecido com um e 40% parecido com o outro. Significa 60% da minha expressão é o meu pai, 40% é a minha mãe. Agora, se minha mãe não me der a permissão para ter uma boa relação com o meu pai, porque a relação dela com o pai dela não foi boa, então ela não sabe lidar com o meu pai e aí ela repete o comportamento da mãe dela comigo, como é que fica a minha relação com o meu primeiro terceiro? Como é que eu vou me relacionar bem com o masculino quando a minha mãe não se relacionou bem com o masculino que foi o primeiro terceiro da vida dela? Olha que interessante, nós estamos falando que na verdade nada é separado, tudo é como é que a gente vai dizer, um emaranhado, é algo que vai se complementando e se criando. É como uma colcha de retalhos. Então, para que eu possa entender hoje a minha relação com o meu pai, e se eu sou um homem, a minha relação com os meus filhos, com o meu papel de pai, eu preciso olhar para a minha relação com o meu pai, a relação do meu pai com o meu avô, a relação do meu pai com a minha mãe. Se eu venho de uma família muito matriarcal, talvez o homem não seja tão qualificado assim. Talvez as mulheres tenham assumido o papel do homem. E se eu sou um homem, como é que eu vou assumir o meu papel de homem numa família, se o meu pai não pôde assumir? Se a minha mãe não me deu essa permissão? Então é interessante porque nós estamos falando do pai, mas quantas vezes essa relação ela é interrompida pela mãe? Quantas vezes essa mãe não permite que o filho tenha acesso ao pai ou o pai tenha acesso ao filho? E nós não estamos nem falando da alienação parental. Só para que você tenha claro, o que é alienação parental? É quando, na verdade, eu impeço uma relação. Eu crio uma alienação em relação ao pai ou à mãe. É mais comum a mulher fazer isso em relação ao homem do que o homem em relação à mulher. Existem casos, tá? Dos dois lados. Por isso que hoje até há uma lei. Por quê? Mas e quando a alienação parental é feita? Porque essa lei foi feita quando o casal se separa. Mas e quando a alienação parental é feita com um casal ainda casado? Como é que eu vou me apropriar do meu pai? Como é que eu vou permitir que ele ocupe o lugar dele se eu tenho que escolher? E quando a mãe se coloca entre o pai e o filho, ou a filha e o pai? Óbvio, hoje deve ser menos, assim, eu espero. Mas eu lembro quando eu era criança, se o seu pai souber, porque eu vou contar para o seu pai, se o seu pai ficar bravo, na verdade a mãe criava uma imagem do pai que criava uma alienação. Esse final de semana, eu até comentei na live anterior, eu assisti o filme Jumanji, da versão de 1995 com Robbie Williams. E tem uma cena muito legal que fala dessa alienação, né? Que o Robbie Williams, ele faz o papel de um menino que joga Jumanji em 1969, ou 68, e aí ele é engolido literalmente pelo jogo e ele volta 25, 26 anos depois, porque outras crianças começam a jogar. E aí ele volta e ele tá na casa dele, só que a casa dele 26 anos depois. E ele sumiu, porque ele entrou, foi literalmente, quem assistiu o Jumanji sabe disso, o jogo, ele puxa a pessoa para dentro do jogo, né? A versão atual tá muito legal também, mas não dá para pegar essa relação que eu vou falar aqui. E aí, quando ele volta, ele fala, não, eu sou o Alan, eu sou o dono dessa casa, os meus pais são os donos. A menina que estava jogando, né, que são um casal de irmãos, ela diz para ele assim, você é o Alan, é o menino que o pai matou, cortou e enterrou aqui dentro dessa casa? E ele olha para ela e diz assim, me matou?
Aquele homem que nunca conseguiu me dar um abraço, que tinha medo até de me abraçar, você acha que ele conseguiria me matar e me cortar e me enterrar pela casa? Ele não tinha coragem nem de me tocar, como é que ele ia me matar? E aí, por quê? Porque, na verdade, não existe relação com esse pai. A relação eu mando, você obedece e não tem diálogo. O diálogo é com a mãe. E aí, ao final, durante o filme, ele descobre que, na verdade, não existe mais a empresa do pai, porque o pai perdeu tudo. E usou todos os recursos, até morrer, procurando ele, que ele tinha desaparecido. E aí, naquele momento, quando ele retorna, quando o jogo termina, ele volta como menino para 1968, 69, e o pai... Existe uma cena de encontro entre ele e o pai, e aí o pai diz para ele, quanto à questão da escola, que era um assunto que eles estavam discutindo, amanhã nós conversamos de homem para homem. E ele olha para o pai e diz, nós podemos conversar como pai para filho? E ele abraça o pai e diz, eu te amo. E o pai abraça ele, e aquele é o primeiro abraço ali. Eles realmente conseguiram uma conexão. E a partir dali, toda a vida, toda a história dele muda. Por quê? Porque houve a quebra da alienação parental que ele vivia. Ele pôde se apropriar do seu pai. Ele pôde assumir aquele como seu pai. A pessoa que realmente o amava. E existe uma frase que é muito legal. E que eu achei o máximo. E que... isso vale, tá? Também é da Cabana, adorei as frases da Cabana. A confiança é fruto de um relacionamento que você sabe que é amado. Como não sabe que eu amo, não pode confiar em mim. Então, se eu não tiver uma relação com o meu pai e eu não souber o quanto ele me ama, como é que eu posso confiar nesse masculino? E como é que eu vou me sentir segura com qualquer outro terceiro? E o terceiro significa o pai e a escola. Olha que interessante. E nós falamos aí, nessa cena que eu contei para vocês, querendo ou não, havia, de certa forma, uma alienação emocional, uma alienação parental, mas também emocional. Mas nós também temos as relações que às vezes nós herdamos por conta dessas relações dos nossos pais, relações de abuso emocional, relação de abuso físico. E o quanto nós simplesmente não conseguimos entender e de novo, não é questão de aceitar ou ele está certo, mas existe uma outra cena que é maravilhosa no filme A Cabana, que é quando o rapaz, uma noite, né, ele é chamado, ele tá na cabana, a história de um cara que ele perde a filha e ele acaba indo na cabana onde ela foi morta porque ele é chamado lá. E tem um momento durante essa semana que ele passa lá, em que Deus o chama e diz, hoje você tem que curar uma relação para você continuar. E ele diz, curar uma relação? Ele fala assim, você precisa olhar para o seu pai. E o rapaz olha para ele e fala assim, não tenho que olhar para ele. E ele diz assim, você precisa olhar e entender a dor dele. Tá? E qual é a história dele com o pai? O pai era uma pessoa super agressiva que batia nele e na mãe e em um determinado momento ele envenena o pai, porque ele não suporta mais apanhar e ver a mãe apanhando. Ele vê a hora que o pai vai matá-los. Então o que ele faz? Ele mata o pai. E quando ele está na cabana, ele é obrigado a ir olhar para essa relação, que é uma grande dor que ele tem. E aí ele descobre, olhando a história do pai, que o pai também passava por esses abusos emocionais e físicos do avô. E que ele não sabia fazer diferente. E aí, naquele momento, ele pode olhar para o pai e perdoar o pai. E perdoar não significa, de novo, aceitar, mas compreender e entender o que o outro pôde fazer. O que o outro repetiu do que ele recebeu,
Tá? Então é interessante porque quando nós estamos falando sobre a relação com o pai e nós estamos falando de como olhar para essa relação. Aí você vai me dizer, Regina, não, olha bem, não é assim, você está trazendo só o lado ruim. Não, nós estamos falando da importância do papel do pai na nossa vida. Somente quem não teve um pai porque não foi reconhecido pelo pai, foi abandonado pelo pai, e o pai desapareceu. É uma pessoa que, por mais que ela tenha um pai do coração, sempre vai ter é como se ela tivesse é como uma árvore sem raiz, nós falamos. É como se uma das raízes dela não estivesse ali com ela. Por quê? Porque é uma dor que, a não ser que nós possamos compreender, entender e aí sim perdoar. E perdoar não significa esquecer ou aceitar. Significa compreender, entender e acolher. E a partir daí eu posso me curar. Tá? Por quê? Porque é uma rejeição. E aí nós falamos de todos os traumas que isso provoca. Tá? Óbvio que a maioria de nós e a maioria de vocês que devem estar assistindo essa live devem ter passado pelo mesmo que eu passei. Eu tive um pai que me acolheu, que passou a gestação junto com a minha mãe, casou com a minha mãe, teve filhos com a minha mãe, eu sou a primeira filha. Eu fui uma filha esperada, ele curtiu essa filha, tá? E ele morreu. Quando eu tinha 35 anos, ele morreu de um problema cardíaco. Tá? E eu levei 1 ano e meio para resolver a dor causada pela perda do meu pai, mesmo eu já tendo completado todo o meu ciclo de desenvolvimento e de estrutura psicológica e emocional. Por quê? Porque é uma raiz, é um apoio, é um suporte. E quando a pessoa vem fazer a constelação, eu falo, mais importante do que o pai físico é onde o pai está dentro no seu coração, é onde ele está no seu inconsciente. Diversas constelações que eu faço, o pai sequer olha para o filho. E aí nós não entendemos todas as síndromes, todas as ansiedades e todas as angústias. Então, para quem faz terapia e nunca olhou a relação do pai com o avô, use 1 ou 2 sessões para fazer isso. Para quem já perdeu o pai, olhe, acolha essa dor e deixar ir, porque quando nós acolhemos, nós permitimos que se vá. Tá? É interessante isso porque quando nós estamos falando desse papel do pai, quando eu perco meu pai, quando eu perco. Tem pessoas que vão passar a vida inteira com o pai e vão ter perdido o pai. E tem pessoas que vão refazer o vínculo com o pai. E quando uma das coisas que vocês já me ouviram falar aqui é que todas as pessoas deveriam fazer uma constelação. E eu não estou dizendo fazer comigo, mas fazer uma constelação na vida. Porque a constelação permite que o pai devolva para o avô o que é dele. Que o pai ocupe o seu lugar no sistema, estando ele vivo ou não. E ele nos permite a reconexão, a nossa reconexão com esse pai, com essa mãe. O Hellinger diz, né, que a mãe é responsável pelo nosso sucesso financeiro e afetivo, porque é ela que nos dá a permissão para que nós tenhamos um relacionamento melhor, afetivo, um relacionamento afetivo melhor que o dela. Tá? Ou que nós possamos superar o nosso pai. E alguns anos atrás, uma amiga perguntou para o Hellinger, né? Uma pessoa que eu conheço, também uma consteladora, ela foi num dos cursos do Hellinger e ela perguntou para ele, e qual o papel do pai na nossa vida, uma vez que a mãe é que nos dá permissão para o sucesso profissional e afetivo? E o Hellinger, como todo bom alemão, olhou para ela e falou assim, o que resta? Então, o pai, ele nos dá permissão para ir além. E essa semana, tá, eu estava vendo hoje que essa é a primeira vez em anos que o ticket médio, por conta da crise, caiu no presente dos Dia dos Pais. Mas mesmo assim,
Mesmo um ticket médio de compra menor, as pessoas estão comprando, porque é como se no Dia dos Pais as pessoas fizessem um esforço de tentar essa reconexão. Então eu quero te convidar a fazer essa reconexão independente do Dia dos Pais. Eu deixei um exercício na segunda-feira, que era você olhar internamente para o seu pai e dizer: você é o certo para mim. Não importa o que ocorreu, não importa a sua história. Tá, com o meu avô, com a minha mãe, com a sua mãe. Você é o certo para mim. Eu espero que alguns de vocês tenham conseguido fazer esse exercício. Tá? Algumas empresas essa semana, elas estão fazendo algo bem interessante, que é trazer essa figura do pai. Não só na parte comercial, mas qual é a importância do pai na sua vida? Tá? Há um tempo atrás o Pão de Açúcar lançou uma campanha que era muito legal. O que te faz feliz? Talvez a gente possa começar uma campanha agora com o que no meu pai me faz feliz. No que no meu pai eu sou parecida e eu acolho em mim. O que com esse homem, eu posso aprender e eu posso melhorar em mim? Como eu posso honrar esse pai e ir à frente? Superá-lo, mas superá-lo com amor, superá-lo com carinho. O que eu posso nessa relação, tá, fazer para que eu cure as minhas feridas? Porque nós temos as feridas, diversas feridas. Por quê? Porque nós também começamos uma relação com uma pessoa que trouxe feridas que nós nunca olhamos. Nós olhamos tanto para a nossa relação que nós esquecemos de olhar para a relação com ele, do que ele tem a nos dar. E você vai dizer: Regina, eu entendi isso e eu acho que isso daí eu já compreendi. Então vamos lá. Quando nós falamos dentro da análise transacional, nós falamos muito dos jogos que nós fazemos com os nossos pais e que nós aprendemos. Então eu quero te convidar a pensar em quais são os jogos que hoje você tem trazido para a sua relação enquanto pai, se você for um homem. E qual a relação, quais os jogos que você tem mantido vivo na sua vida por conta da falta de permissão com a relação com esse pai? Quais são as permissões que você precisa buscar para que você realmente possa se reconectar com o masculino de uma forma diferente? Qual é o papel do pai quando a mãe não está presente? Qual é o papel do pai na vida da menina? O pai é o nosso primeiro grande amor, na verdade. É com ele que nós aprendemos a seduzir, é com ele que nós aprendemos a ser reconhecidas, é com ele que nós aprendemos o que funciona e o que não funciona. Se eu não tiver essa relação com o meu pai, como eu consigo fazer isso? Bom, eu acho que quando nós falamos sobre pai, é bem mais profundo. Tá? Bem-vinda, Raquel, tudo bom? Mas eu acho que nós podemos, nesse meio de pandemia, nesse meio de, quarentena, nesse momento onde tantas pessoas não estão podendo estar próxima dos seus pais, ou aquelas que perderam o pai, como eu já perdi, que a gente pode, nessa semana, ter dedicado um tempo para efetivamente olhar para essa relação diferente, acolhendo eles no nosso coração. A nossa mente consciente é só 10% do que ocorre na nossa vida. A nossa mente inconsciente é 90%. Então, mais do que o que ocorre na relação com o nosso pai. Tá? É aquilo como nós significamos o que realmente ocorre nessa relação.
O que significa isso? Significa o quanto dentro do que eu vivenciei, como eu interpretei essa relação. E eu hoje, como mulher, como mãe, como é que eu olho para o pai dos meus filhos? Qual é a relação, qual é a importância que eu dou para esse homem na minha vida e na vida dos meus filhos? E o quanto eu estou vivendo a minha relação com esse homem, eu estou repetindo a história da minha mãe. O quanto eu estou me permitindo, ou o quanto eu tenho a permissão da minha mãe para simplesmente viver a minha história. Eu comecei com a frase dizendo que se nós tocamos o coração, o mundo de alguém, o mundo se transforma. E eu espero que com essas reflexões dessa semana, tá, sobre o papel do pai, tá, sobre a importância do pai na nossa vida, sobre como o pai, antes de tudo, é um homem e é um ser como nós, que também tem dores, tem sofrimentos e que também está em evolução. Que isso tenha ajudado o mundo de vocês a se transformarem, que isso tenha trazido para vocês uma nova percepção sobre o papel do pai e o papel que nós precisamos que ele faça na nossa vida. Talvez agora esteja o momento de eu me questionar o que eu preciso desse pai e como eu posso pedir para esse pai o que eu realmente preciso. O quanto eu posso, tá, efetivamente me permitir perdoar por ele não ser perfeito, por ele não ser sensacional, por ele não ser o meu pai idealizado. E talvez agora nós possamos idealizar esse pai em cima das possibilidades dele. O que eu realmente espero do meu pai e é uma coisa, e o que eu realmente preciso do meu pai é outra coisa. O que eu realmente preciso e o que eu realmente tenho pedido ou deixado claro para o meu pai que eu realmente espero dele. Ou, para quem ainda não buscou o pai dos seus filhos, busque um homem que você realmente admire, que você realmente respeite, que você realmente confie. Porque tudo isso é o que você vai passar para os seus filhos. E para quem é mãe, observa como você passa essa imagem. Bom, eu separei algumas coisas para nós falarmos ainda, e aí realmente, como é que se diz? São aprofundamentos de reflexões. Eu quero deixar para vocês pensarem o seguinte, tá? O quanto eu estou disposta a crescer e mudar minha relação com o meu pai. A Ana está dizendo, não tenho mais pai, mas foi bom falar deles, obrigada. Ana, eu que agradeço o seu comentário. Quando nós falamos sobre o pai, significa que nós temos que ressignificar tudo que nós precisamos. Não é só ressignificar, mas também repensar o que nós queremos manter e como nós queremos hoje com a experiência. Com a experiência, com o aprendizado, nós queremos mudar na nossa relação com o nosso pai. Existe uma frase que diz: viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro e tirar sua capacidade de voar. E eu acho que quando nós não temos o amor de um pai, é como se nós não tivéssemos uma das nossas asas. Nós nunca vamos poder voar plenamente pelas feridas que nós carregamos. A Raquel está a dizer, bom estar aqui, tem muita coisa que gostaria de falar para meu pai hoje. Raquel, a minha dica é, se permita por um momento, hoje, amanhã, no domingo, no dia que você achar que for mais conveniente, imagine seu pai na tua frente e diga para ele o amor, o carinho, sabe, o quanto ele foi importante na sua vida. Agradeça a ele
E ressignifique o que você precise ressignificar. Eu tenho memórias muito boas do meu pai. Tenho memórias também que não são boas. Como eu disse antes, meu pai não foi um pai sensacional. Ele se tornou um pai sensacional quando eu me dei conta de que meu pai dava o melhor que ele tinha para me dar. Ele se tornou um pai sensacional quando eu entendi que ele era um homem normal que estava fazendo o melhor que ele podia pela filha. Na verdade, pelos filhos. Tá? A Mônica está dizendo, estou emocionada, muita saudade. Acolha essa saudade no seu coração e se permita se conectar com esse pai emocionalmente falando. Ressignificar essa relação, rever, deixar com a mãe o que é da mãe, com a avó o que é da avó, com o avô o que é do avô, e entender que todas as pessoas são simplesmente sensacionais se nós permitirmos. Tá? Por quê? Porque quando nós ressignificamos, nós fazemos um processo de crescer. E tem uma frase de um autor desconhecido que diz: crescer significa mudar e mudar envolve riscos. Uma passagem do conhecido para o desconhecido. Oi, Eliana, bem-vinda. Gente, eu espero ter trazido um pouco de reflexão. Eu gostaria de terminar essa live. Eu acho que falar do pai é tão profundo e ao mesmo tempo tem tantas formas de dizer, mas às vezes nos faltam palavras. Eu me habituei, essa semana foi uma semana muito legal para mim, de ter que repensar e rever o papel do pai na minha vida para poder falar com vocês. A importância do meu pai na minha vida, a importância do meu avô na vida do meu pai, a importância do meu irmão na vida do meu sobrinho. Tá? Quais as memórias que eu tenho dele? O que eu espero realmente de um homem? Eu espero que ele seja simplesmente humano. Que ele tenha histórias que não tem nada a ver comigo, mas que vão influenciar a minha vida. E que ele se permita ser, sim, sensacional, por se acolher como ele é. Então, eu gostaria de convidar cada uma de vocês, ou cada um de vocês, tá? A dedicar pelo menos uns 15 minutos, 1 hora, o tempo que você precisar. E se você não tiver o seu pai mais próximo de você, se você não teve a chance de conviver com o seu pai, tá? Que você possa, nesse momento, se reconectar com ele e poder imaginar ele. Sabe quando nós meditamos e vamos para um lugar especial e lá nós encontramos e podemos levar quem nós quisermos? Chame o seu pai e diga para ele o quanto ele fez diferença na sua vida, o quanto você é quem você é hoje por ele. E se ele não estiver com você, o quanto você gostaria de ter ressignificado algumas histórias. E do quanto você sente a falta dele. E do quanto, independente de onde ele esteja, ele está aqui, ó. Porque aqui é o lugar mais importante dele estar em nós. Ele está no sangue que corre na nossa veia. Ele está no nosso DNA. Ele está em tudo que nós carregamos. E se o seu pai for vivo, eu não quero que você leve o padrão do vamos perdoar tudo, não é isso. Mas perdoar é compreender e entender que o outro fez o melhor que ele pôde com o que ele recebeu. E talvez você possa olhar para esse pai com um pouco mais de carinho e perceber o quanto foi permitido ou não essa convivência com ele, esse vínculo com ele. Porque ao curar a sua relação com o seu pai, você cura a tua relação com todos os terceiros da sua vida. Tá? Olha que interessante. Ao curar a minha relação com o meu pai, eu curo a minha relação com todos os terceiros que existem na minha vida. Principalmente os terceiros que envolvem o relacionamento com o masculino. Então, o meu convite é que você possa hoje se permitir viver isso. Hoje, amanhã, todos os dias.
A Deia disse o seguinte: meu pai foi um porto seguro na nossa vida. Isso resume, além da pessoa maravilhosa para todos que conviveram com ele. Deia, meus parabéns, eu fico muito feliz por isso. Eu posso te dizer que pai é algo que, assim, como diria o Mastercard, é uma experiência, ter um pai é uma experiência que não tem preço. Eu tenho um cliente meu, o Henrique, que ele está fazendo uma campanha maravilhosa essa semana na empresa dele, que todos os dias nas redes sociais dele, eu vou até pegar o nome da empresa para quem quiser ver, porque eu achei muito legal o que ele fez. Tá? Em relação ao Dia dos Pais, ele está colocando foto dos clientes, tá? Uma foto do cliente com um dos filhos, o nome do cliente, o nome do filho, a Plenan, empresa dele, tá? É uma propaganda gratuita que eu achei muito legal. Por exemplo, ele pegou uma foto do Fábio Pesato e o filho Fernando Pesato, e ele disse: obrigado por sempre estar comigo, me mostrando o caminho por onde andar, que foi o que o Fernando levou. O Marcelo e os filhos: ser pai é plantar e criar raízes, é ensinar, segurando a mão com coragem e determinação. O Evandro Bernardi e os seus filhos, o Mateu e a Tailane: no calor do seu coração há sempre uma chama pronta para aquecer a vida dos filhos. E eu achei essa homenagem muito, muito legal. Tá? Então eu quis compartilhar com vocês, porque eu acho que vale a pena a gente compartilhar quando uma coisa é muito legal. A Déia está dizendo: quando o pai foi perfeito como o meu, fica muito difícil encontrar um homem apenas bom. Fica para a próxima conversa. Obrigada, Regina. Déia, o que eu vou te dizer é o seguinte: se teu pai foi um homem perfeito e sensacional, a ponto de você admirá-lo, eu tenho certeza absoluta de que você consegue olhar o melhor de cada homem. E quando algum desses homens tocar o seu coração, você vai perceber que é muito fácil. Porque quando nós temos um bom pai, isso não nos faz nos separar do masculino, isso nos dá a possibilidade de olhar com bons olhos para o masculino e ver os aspectos positivos do masculino. Nós conseguimos olhar com mais carinho para o masculino. Eu acho que quando nós olhamos para um homem com um olhar de admiração, de respeito e confiança, nós permitimos que ele traga o melhor dele à tona. Isso é muito importante definir isso. Quando nós falamos sobre olhar com respeito, admiração e confiança, é quando eu consigo olhar para você e ver o teu melhor. Quando eu acrescento tesão nisso, aí nós estamos falando de outro tipo de relação. Mas se cada mulher puder olhar com amor, respeito e admiração e olhar para o melhor de cada homem, talvez nós consigamos mudar essa relação que nós trazemos há tantos séculos, de traição, de desconfiança, de desrespeito e de tantas agressões. Então é um convite. Vamos começar pelo nosso primeiro fora da nossa mãe, o nosso pai. E a partir disso eu posso olhar para o masculino e estimular o melhor dele e permitir que o meu lado masculino, o meu lado que tem essa energia de à frente também possa ser visto com o melhor olhar. Tá? A Déia disse: vou tentar, você tem razão. A Luciana está dizendo: linda live. Bom, eu vou terminar a nossa live, tá? Com a frase que nós começamos no início, tá? Na verdade não foi no início, foi uma das frases, mas que eu acho que cabe para fechar aqui. A confiança é fruto de um relacionamento que você sabe que é amada. Como você não sabe que eu amo, não pode confiar em mim. Essa frase no filme A Cabana é dito por Deus para o rapaz que está lá. E ele diz: você precisa entender que eu te amo. Se você souber que eu te amo, você vai se sentir amado e você vai ter mais confiança na vida, não só em você. E eu acho que é isso que nós precisamos saber sobre o nosso pai. Nós precisamos saber que nós fomos muito, muito amadas. E nós somos muito amadas, onde quer que ele esteja.
E para aqueles pais que não puderam ser pais, só puderam contribuir com a parte da materialização do filho, ele também, naquele momento, ele deu o melhor que ele tinha para esse filho. Então, mesmo que ele tenha sumido, desaparecido, fugido, não feito nada, ele deu a melhor parte dele. E essa parte você não precisa devolver para ele, porque essa parte você vai dar para o próximo, tá? Então, eu desejo, tá? Muito amor, muita paz e um olhar de muito amor para esse homem que se dispôs a assumir esse papel tão grandioso que é ser pai. Eu vejo pelo meu irmão o quão difícil é ser pai e o quão maravilhoso é ser pai. Alguém me disse uma frase, eu não lembro aonde, que ser pai é ter o seu coração fora de você, é ter o seu coração nos filhos. Gente, muito obrigada, agradeço profundamente por de novo estar com vocês, no fundo do meu coração. Espero realmente ter tocado um pouquinho o coração de vocês hoje e com isso ter permitido que vocês possam mudar. E para finalizar, eu acho que cabe essa frase mesmo: todas as vezes que você perdoa, o universo muda. Cada vez que você estende a mão e toca um coração, uma vida, o mundo se transforma. E eu espero sinceramente ter tocado um pouquinho mais o coração de vocês. Um beijo. Lembre-se que na segunda nós começamos o mês do feminino, que aí eu tô mais dentro do meu mundo, que é onde eu tenho me focado mais. E nós vamos ter um monte de convidadas super especiais para falar sobre o mundo feminino. E eu prometo que em agosto, em setembro, nós estamos programando, tá, um webinário para falar só sobre deuses e o masculino, o papel do homem. E aí eu vou trazer alguns homens para conversarem com a gente, tá? Durante aquela semana, para nós vermos o olhar do masculino, do homem, nesse mundo tão maravilhoso que é a complementação do masculino com o feminino. A Dani deu essa ideia hoje de fazer isso e eu achei fantástica. Então eu já tô criando um compromisso que setembro nós vamos trabalhar o mês do masculino, trazendo homens para falar sobre o universo masculino. Porque nós estamos falando muito do feminino, nós precisamos trazer essas pessoas que trazem materialização para a nossa vida aqui, para nós compartilharmos. Tá ok? Um super beijo. Vejo vocês na segunda.